Com o Mauro, eu acho que o Wendel, 83 reais é muito dinheiro. Muito. Eu acho um bom reforço. Não sei nem se ele joga mais do que o Thiago Maia. Mas 83 milhões de reais é muito dinheiro. Ô, Mauro, antes de você sair, qual a posição que você acha mais carente nesse Flamengo? Lateral direita. E um reserva para lateral esquerda. E um reserva para lateral esquerda, porque o Felipe não consegue jogar regularmente. Você vê agora, ele teve que jogar de novo porque o Ailton machucou. Então ele fazia 2 jogos. Jogo com o Grêmio, excelente. Jogo com o Atlético, o gol foi em cima dele. A bola era dele. Ele não... É bem isso mesmo. São conversas difíceis que melhoram relacionamentos não só profissionais, mas na vida de uma maneira geral, PVC. Agora, a única coisa que eu falei agora há pouco da questão de você não ter o direito de não ir ao local de trabalho, assim, tudo bem, você pode faltar um dia, acontece, ok. Mas assim, o jogador de futebol, generalizando, que é sempre um risco, é o caso, eu dizia, quando o Scarpa rompeu com o Fluminense. Na minha cabeça não entrava você dizer rompi com o Fluminense e não aparece para trabalhar. Não faz sentido. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Hits, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você é novo aqui no nosso canal pela primeira vez, o YouTube está te divulgando aqui para vocês o nosso vídeo. E se você puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil de pré-jogo, pós-jogo. Aqui também negociações no Flamengo, reforços como esse. Você ficará por dentro de tudo sobre o Mengão. Galera, preparei aqui alguns cortes para vocês do canal da ESPN Brasil, também dos donos da bola. Todos os canais estarão aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos para eles. Agora vamos aqui para as últimas notícias do Flamengo, que nessa quinta-feira enfrentará aí o Olímpia, a partida válida pela Copa Libertadores da América. O primeiro confronto aí das oitavas de finais da tá falando aqui da crise do Flamengo, que joga quinta-feira contra o Olímpia. Olha, o Olímpia teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, né? Ele só ficou atrás do Palmeiras, que foi a melhor campanha. Não é um jogo simples. É Libertadores da América, tradição, o Olímpia é tricampeão, o Flamengo é tricampeão, vai ser um jogão. Agora o Flamengo é superior e tem condições aí de superar o Olímpia e espantar, né, toda essa situação envolvendo o Pedro, que deixou um clima muito ruim no momento que o Flamengo vem muito bem. Afinal de contas, o Flamengo vem de vitórias marcantes, ganhou do Galo fora de casa, do Grêmio fora de casa, do Atlético Paranaense fora de casa. E por aí vai. Mauro César Pereira, o Wendel, ainda há chance do Flamengo fechar com o Wendel? Lembrando, as negociações com o Zenit continuam em andamento e o Flamengo subiu a proposta para 16 milhões e 800 mil euros, o equivalente a 87 milhões de reais, mas vê o Zenit meio irredutível com a pedida de 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, Mauro. O jogador, ele é caro, né? Ele é um probleminha lá que tem o Zenit, né? Ele é um problema, porque nem foi inscrito, não se apresentou, teve problemas aqui no Brasil, aí, familiares e tal. Enfim, eu honestamente, eu acho que o Flamengo deveria ter parado na proposta dos 15, né? E ponto. É 15, não quer, não contrata. Perdeu o Vidal, saiu agora o Matheus França, de fato, tem ali algumas lacunas no elenco, mas eu acho que o elenco ainda é muito bom. E eu não acho, assim, eu não penso que tem que contratar a qualquer custo. Eu acho que aí você pega essa grana e você vai com tudo, então, no começo do ano e arranca o De La Cruz lá do River Plate. Ou se o Internacional fizer o serviço eliminar o River Plate, né, você de repente consegue até acertar essa contratação um pouco mais cedo. Se não puder inscrever agora, deixa tudo já amarrado, traz o cara ano que vem. Eu vejo dessa forma, porque não, assim, eu acho que no final agora, a impressão ele é um baita jogador, mas eu acho que não vale tudo isso não, né? Eu acho que é muito desproporcional em relação aos outros jogadores da posição. Você pegar o Pulgar, pegar o Thiago Maia, pegar o Alan agora, nenhum deles custou algo parecido. Eu não acho que eles sejam um jogador tão superior para custar tanto dinheiro a mais. Claro que os russos estão valorizando o direito que eles têm, não é pedir o que eles quiserem. Agora, eu acho que já subiu muito essa proposta. Eles pagaram 20 milhões. Tudo bem, eu posso pagar tanto. Você quer, quero. Isso é assim mesmo. Seria agora mais um para brigar por lugar. Acho que nem seria titular. Exato. Ia brigar pelo espaço. Ele vai brigar por espaço no time. Então, eu entendo que mais razoável seria separar essa grana e tentar uma investida no começo do ano
no De La Cruz e, de repente, até em outras posições que o Flamengo precisa de jogador para o ano que vem. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, acho que não creio que vai continuar. Até teve alguns dias de ilusão, né? Jogou super bem contra o Grêmio, no sábado já não foi legal. O Felipe não tem condição de jogar seguidas partidas mais, é uma coisa muito óbvia. Tecnicamente ele é brilhante, mas ele não consegue jogar. Então ele precisa de uma recuperação maior. Então, para o ano que vem, o Flamengo tem que pensar no outro lateral esquerdo, creio eu. Na direita também tem um problema. O Varela não é utilizado, imagino que cedo ou tarde vai embora. O Wesley está crescendo, tem que ter um outro lateral. Vai ser o quê? O Mateuzinho, reserva do Rodinei? É com ele que vai contar? Tem que pensar nessa posição também. Então, existem algumas carências. Eventualmente, na zaga, o Flamengo vai precisar de alguém, porque o Rodrigo Caio não deve renovar, o Pablo não sabe se vai ficar para o ano que vem. Então, para comprar na correria, nesse desespero, honestamente, eu acho que seria melhor esperar um pouco mais. Eu acho muito caro também, sinceramente, acho que é muito dinheiro por um jogador, disse bem o Bruno, que deve brigar por posição. Se fosse um cara não assim... pode chegar e meter a camisa. Foi o que eu falei há pouco. Dificilmente alguém chega para ser titular absoluto. Mas poderia ser um cara assim de um nível... Ou por exemplo, se eu estivesse contratando um lateral direito excepcional, assim, melhor que qualquer um do Brasil. Aí você fala, esse cara vai chegar e vai jogar. O Wesley vai ser reserva, vai ser bom pro garoto, vai entrar em alguns jogos, menos responsabilidade do menino que é muito novo. Uma posição carente, né, que é essa. Mas não é o caso. Não é o caso. Então, eu acho um pouco de exagero. Parece que estão tentando a qualquer custo para não ficar de mãos abanando. Não está de mãos abanando. O Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que estava emprestado, contratou o Rossi, goleiro, contratou Luiz o Luiz Araújo, ponta, e contratou o Alan, volante. 4 jogadores. E o Flamengo perdeu o quê? O Matheus França agora, que é um jogador que vinha da base, que nem jogava tantas vezes, né? E que já sabia que ele iria sair em algum momento, que ele não ia ficar daqueles jogadores que... a venda desses caras acaba viabilizando alguns outros investimentos, embora essa contratação do Wendel, pelo que sei, não está conectada à venda do Matheus. Né? São coisas diferentes. Né? O Flamengo vai pagar parcelado, contando com outras receitas e não exatamente com esse dinheiro. Ou seja, o Flamengo com a venda do Matheus, ele tem mais bala para, em um outro momento, talvez atacar o mercado de uma forma um pouco mais precisa aqui na América do Sul e trazer o De La Cruz e, eventualmente, mais 1 ou 2 jogadores interessantes. O Botafogo está ensinando muita coisa que o Flamengo não está aprendendo. Sabe? O Botafogo está contratando jogadores que não são tão caros, que são úteis dentro do patamar do Botafogo, que é um patamar financeiro abaixo, é verdade, e por isso é sensacional a campanha, a liderança. E eu acho que o Flamengo poderia olhar um pouco mais para um mercado que não tem tanto holofote, tanta grife. Você acha que esse tipo de jogador dá certo no Flamengo? Depende do jogador. No Flamengo a pressão é maior. Depende do jogador. Por exemplo... Um jogador jovem que você possa investir. Hoje mesmo um rapaz escreveu aqui no Twitter sobre o Lisandro Martins, que joga no Manchester United. Aí falei, os clubes brasileiros não vêm, o Botafogo está vendo. Aí eu recuperei um post no meu blog de 2017, um texto do Josa Novales, que é um cara que mergulha aí pelo futebol latino-americano. E ele fez uma lista de jogadores. Na época ele colocou lá, Lisandro Martins, 17 anos, defesa e justiça. Jogador tal característica, passe longo, zagueiro, assim, ele é um zagueiro até baixo, né? Mas ele tem muita velocidade, é muito bom passador e lançador. E depois o cara jogou no defesa um tempão, jogou aqui contra a Palmeiras, jogou contra vários times aqui, ninguém viu. Aí o Ajax foi e contratou. O Ajax se viu. Olha como pode isso, o Ajax se viu. Igual o Enzo Fernandes, que foi agora o jogador mais caro da Premier League quando saiu do Benfica para o Chelsea. Estava emprestado pelo River Defensa e Justiça. Ninguém viu. Quando o Flamengo foi atrás, já estava no River, ele era o batedor de pênalti do Marcelo Galhardo. Aí o preço já disparou. Então, assim, tem jogadores bons que surgem e que os caras não veem. Acho que tem que ter um olhar mais atento para a América do Sul e outros mercados, onde você possa encontrar jogadores que não são de grife e que possam ser interessantes também, além desse modelo aí de contratar jogador que tem uma grife. Né? O Wendel já virou uma grife aqui agora. O Flamengo, pelo poder aquisitivo que tem, não sei como é que o Flamengo deixou escapar o... É Ayrton, né, que foi para o Bahia, o lateral direito? Gilberto. Não, Gilberto. O Gilberto. Você nunca lembra do nome. Porque eu sempre fico com o Ayrton Lucas na cabeça que o Flamengo comprou. Por exemplo, eu estava vendo o Del Valle, o Bahia contratou o lateral esquerdo do Del Valle, que era o principal jogador, e acabou reemprestando de novo agora pro Del Valle. Ele foi para um time que não está bem, mas o cara foi, se dá para ver que ele joga muito. O lateral esquerdo, o Chaves, voltou pro Del Valle. Ele era o principal jogador, ele arrebentou com o São Paulo na final da Sul-Americana. Muito forte. O Bahia contratou, o Bahia vive um mau momento, está na zona de rebaixamento. O Del Valle pegou ele de volta. Ele vai jogar agora, Libertadores. E o Gilberto é bom jogador. Imagina o Gilberto no Flamengo mas e não no Bahia. Com o Mauro, eu acho que o Wendel, 83 milhões de reais é muito dinheiro. Muito. Eu acho um bom reforço. Não sei nem se ele joga mais do que o Thiago Maia. Mas 83 milhões de reais é muito dinheiro. Ô Mauro, antes de você sair, qual a posição que você acha mais carente nesse Flamengo? Lateral direita. E um reserva para lateral esquerda. E um reserva para lateral esquerda, porque o Felipe não consegue jogar regularmente. Você vê agora, ele teve que jogar de novo porque o Ayrton machucou.
Então ele fazia 2 jogos. O jogo com o Grêmio, excelente. O jogo com o Atlético, o gol foi em cima dele. A bola era dele. Ele não conseguiu ter velocidade para interceptar uma bola que acabou alcançando o Paulinho e correr atrás do Paulinho, então nem pensar. Então o Felipe Luiz é um jogador para usar em alguns momentos e eu acho que é o ano derradeiro da carreira dele. Se quiserem fazer um contrato com ele para o ano que vem, que eu acho até que não faz muito sentido, na minha opinião, tá? Não tecnicamente, mas pela questão física e tudo mais. Mas se for o caso, você tem que ter 3 laterais. Você tem que ter o titular, um outro que possa jogar e o Felipe para jogar em alguns momentos. Para ser opção, para mudar a forma de jogar. Até no jogo contra o Grêmio, várias vezes o Léo Pereira fez... Um beijo para você aí, abraço Albira, também Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem jogo na quinta, sempre bom lembrar. Transmissão até exclusiva aqui da ESPN. E o Pedro voltou aos treinamentos nessa terça-feira, depois de uma conversa ontem com Marcos Braz, também com Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol, respectivamente, do Flamengo. Ontem ele era até esperado na parte da tarde no Ninho do Urubu, mas foram lá os seus empresários e depois seguiram para a casa do Pedro para uma conversa. E aí hoje o Pedro se comprometeu a voltar, assim foi feito, entrou precisamente às 9h34 da manhã no CT Rubro-Negro, ficou por lá pouco mais de 2 horas e aí fez as atividades, depois saiu, está à disposição para o jogo contra o Olímpia. Nenhum contato mais próximo ali com o Sampaoli, nada nesse sentido, mas fez as suas atividades ali. O Pablo Fernandes, que era um preparador físico, pediu demissão, foi aceita, como a gente já tinha informado ontem. Então, vida que segue, teoricamente. Sobre futuro, vai sair, não vai sair o Pedro, ele tem contrato, se chegar alguma coisa o Flamengo vai analisar. Então o Flamengo acredita que deu uma contornada nessa situação, até questão jurídica e tal. O Flamengo acreditava que estaria preparado se o Pedro assim decidisse, mas pelas conversas não vai ser esse o caso. Então o Flamengo espera dar uma esfriada nessa situação, publicou até fotos em redes sociais do Pedro fazendo as suas atividades no Ninho do Urubu. Ele saiu de lá, como disse, pouco mais de 2 horas depois, está reintegrado ao Flamengo, né? Depois de ter faltado na segunda-feira. E aí o Flamengo vai discutir a questão da indisciplina, o negócio do aquecimento, que ele não aqueceu e tal, mas depois, mais pra frente. Em relação ao time contra o Olímpia, o Ayrton Lucas ainda em processo de transição, com as dores no joelho, talvez possa jogar na quinta-feira. O Pulgar muito provavelmente ainda fora, em recuperação da lesão na coxa. O Davi Luiz já recuperado, treinando com a equipe, tinha dores no joelho também. Então o Sampaoli pode escalar um bom time aí para esse confronto importante. Flamengo já quase sem esperanças em relação ao Wendel, porque pedindo mais de 20 milhões de euros, como no caso do Wendel, também o caso do Claudinho, aí passa do bolso do Flamengo. O Flamengo acreditava com a venda do Matheus França que até poderia comprar os dois, mas se fosse na casa dos 15, 20 milhões de euros, muito acima disso, não rola. Então o Flamengo está buscando mais alternativas aí no mercado, quem sabe mais uma investida última, cartada pelo Santa Cruz, pelo De La Cruz, confundi os nomes aqui, De La Cruz do River Plate, mas pode ser uma possibilidade amanhã no último dia de janela. Glaucia. Bom, Pedro, muito obrigada pelas informações. Flamengo, portanto, em campo na próxima quinta-feira, Libertadores contra o Olímpia. Ao longo da semana a gente vai trazendo todos os detalhes também. Acho bem provável que seja. Acho que o cenário hoje é dele ficar no Flamengo. E aí o que vai se desenrolar, como que vai se dar a relação dele com o Sampaoli, é o que a gente vai ter que ver nos próximos episódios dos próximos capítulos, digamos assim, né? Pode completar, perdão. Acho que é isso. A gente tem que esperar para ver como é que vai se dar essa relação. O Marcos Braz foi ontem e deu uma zerada lá zerada no sentido de zerada ali no relacionamento, porque também o Pedro não foi, teve a ver com, não ligaram para ele no domingo e tal, o Flamengo, e aí não ligou o São Paulo também, eles ainda não tiveram contato. Então, é um pouco, a gente estava falando ontem da relação, né, PVC, as pessoas reagem de formas diferentes, e o chefe tem que entender isso. Eu vou dizer, eu já tive chefes que me pressionavam dessa forma aí, e para mim era ok, mas para o cara do lado, eu lembro que pessoas que trabalhavam fazendo a mesma função que eu, não era ok. Então o chefe tem que entender que não era ok. Tem que lidar cada um de acordo com o seu. Tem gente que se sente motivado quando você fala determinado. Não é essa coisa de religião, óbvio que isso aí é impróprio, né? Não deveria ser dito. Mas estou falando, quando um chefe dá uma provocada, entendeu? Tem gente que se sente bem, tem gente que não se sente bem. Então, eu acho que tem que
Eles vão ter que se acertar aí. É isso, é bem isso mesmo. São conversas difíceis que melhoram relacionamentos não só profissionais, mas na vida de uma maneira geral, PVC. Agora, a única coisa que eu falei agora há pouco da questão de você não ter o direito de não ir ao local de trabalho, assim, tudo bem, você pode faltar um dia, um teste, ok. Mas assim, o jogador de futebol, generalizando, que é sempre um risco, é o caso, eu dizia, quando o Scarpa rompeu com o Fluminense. Na minha cabeça não entrava você dizer rompi com o Fluminense e não aparece para trabalhar. Não faz sentido. Você vai até o lugar, pede demissão, avisa que você vai entrar com processo na justiça e vai. Ah, mas que eu vou entrar com processo na justiça é a ruptura total. Tudo bem, mas você vai avisar no mínimo o seu chefe direto e seus colegas de trabalho. Estão saindo. Ele errou ontem, né, PVC? Porque ele podia ter, inclusive, ligado e falado, não tô legal, não quero ir hoje. Eu tenho certeza que teria sido compreendido. Seria completamente compreensível, né? Quero mais um dia de paz, porque eu não consigo olhar na cara dos caras. Ok, não tem problema nenhum, é só avisar. Quem não tem isso no trabalho, depois de um evento... Falar agora sobre essa situação, tanto do Lanzini como do De La Cruz. O Flamengo ainda tenta a contratação do De La Cruz nessas últimas horas, né? 48 horas aí, para poder fechar. 48 não, 24 horas para poder fechar a janela de transferência. A ideia, até saiu no Sport TV essa informação, que a ideia é o Flamengo, nessas últimas horas, aumentar a proposta. Eu falei ontem aqui, eu volto a repetir. Na minha concepção, o Flamengo tinha que pegar o dinheiro do Matheus França e comprar o De La Cruz. O Flamengo ganhou 20 milhões de euros com o Matheus França. O De La Cruz, ele custa 16 milhões de dólares. Pega esses 20 milhões de euros, compra o De La Cruz e ainda vai sobrar troco. Ainda vai ter como o Flamengo fazer alguma outra coisa. O Flamengo teve outras vendas, vendeu o Mateusão, vendeu o Ramon, vendeu alguns outros jogadores. Então, assim, é possível o Flamengo conseguir comprar o De La Cruz. Mas o River só quer à vista. O Flamengo tem esse dinheiro para poder pagar à vista. Eu compraria, por quê? A gente está numa fase em que as competições estão afunilando, o Flamengo ainda tem chance de chegar no Campeonato Brasileiro, está praticamente na final da Copa do Brasil. É claro que tem mais um jogo, tem que ganhar o jogo contra o Grêmio, tem que segurar o Grêmio aqui dentro do Maracanã, mas está muito bem encaminhada uma final para a Copa do Brasil, vai disputar as oitavas da Libertadores agora. Então, assim, o Flamengo tem aí toda uma temporada ainda pela frente. 3 competições com chance de chegar nas 3. Então, eu compraria um jogador para ser o reserva do Arrascaeta. O Arrascaeta não é de hoje, ele precisa de um reserva. Ponto. Todo mundo já sabe disso. Então eu faria isso. Pegaria o dinheiro do Matheus França e compraria o De La Cruz, já que o Flamengo não quis pagar os 25 milhões de euros no Claudinho. Ele não daria para fazer isso. Pega os 20 milhões do França, compra o Claudinho, bota mais 5 milhões. Pronto, tá tudo certo. E traria o Claudinho. Assim, amanhã é o último dia da janela. Tudo pode acontecer, mas eu acredito que é bem difícil que o Flamengo volte a negociar o Claudinho com o Zenit, até porque encerrou a negociação com o Wendel, a informação que saiu hoje. Mas com o De La Cruz, o Flamengo, de última hora, enviou uma proposta aumentando a proposta pelo De La Cruz, e aí vai caber o River aceitar ou não. Mais sobre o treino de hoje, né? O Flamengo voltou a treinar hoje, então já teve a volta aí, Davi Luiz, o xerife aí, voltou a treinar, e Ayrton Lucas ainda é dúvida aí, infelizmente, né? Para quinta-feira contra o Olímpia aí. Pode ser que ele atue ou não, mas bem provável aí que Felipe Luiz será o titular aí no jogo na quinta-feira no estádio do Maracanã. Então teve novidades nessa manhã dessa terça-feira, né? Além da representação de